Agora foi. Olá, bom dia. Vamos continuar aqui a leitura, o estudo, o debate, direito constitucional para o Conselho Federal de Odontologia, Banca Padrix. Primeiro, a teoria, né, de alguns incisos, depois nós vamos lá na plataforma Tec Concursos fazer exercícios. Inciso 55. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. As garantias do contraditório e da ampla defesa são corolários do princípio do devido processo legal, isto é, dele decorre diretamente. Foi o inciso anterior que nós fizemos alguns exercícios ontem. A ampla defesa compreende o direito que o indivíduo tem de fazer, de trazer ao processo todos os elementos lícitos de que dispuser para provar a verdade ou até mesmo de se calar ou se omitir, caso isso lhe seja benéfico. Direito à não autoincriminação. Já o contraditório é o direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Assegura também a igualdade das partes do processo, ao equiparar o direito de acusação como o da defesa. Isso aqui é o corolário do contraditório que teve agora a anulação do processo lá da Coad Kiss, né, de Santa Maria. A alegação de que não houve contraditório adequado, ou seja, não foi dada assegurada a mesma igualdade para a defesa que foi dada ao Ministério Público. A ampla defesa e o contraditório são princípios que se aplicam tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos, sejam estes últimos referentes à aplicação de punições disciplinares ou à restrição de direitos em geral. O termo litigante deve, portanto, ser compreendido na acepção mais ampla possível, não se referindo somente àqueles que estejam envolvidos em um processo do qual resulte ou possa resultar algum tipo de penalidade. Todavia, entende o STF que a ampla defesa e o contraditório não se aplicam na fase do inquérito policial ou civil. Por este motivo, é nula a sentença condenatória proferida exclusivamente com base em fatos narrados no inquérito policial. O juiz pode usar as provas colhidas no inquérito para fundamentar sua decisão. Entretanto, por não ter sido garantida ampla defesa contraditória na fase do inquérito, as provas nele contidas não poderão ser os únicos elementos para motivar a decisão judicial. O inquérito é a fase pré-processual, de natureza administrativa, consistindo em um conjunto de diligências realizadas para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal, o Ministério Público ofendido, possa ingressar em juízo. Somente aí é que terá início a fase processual, com as garantias constitucionais da ampla defesa e o contraditório devendo ser respeitados. Cabe destacar que, apesar da ampla defesa e o contraditório não serem garantias na fase do inquérito, o indiciado possui, mesmo nessa fase, certos direitos fundamentais que lhe devem ser garantidos. Dentre eles, podemos citar o direito de ser assistido por um advogado, o de não se comunicar, de se auto-incriminar, desculpa, e de se manter-se em silêncio. Veja bem, na fase do inquérito, o indivíduo pode ser assistido por advogado, todavia não é obrigatória assistência advocatícia nessa fase. E com base nessa lógica, o STF entende que não há ofensa ao contraditório e ampla defesa quando o interrogatório é realizado pela autoridade policial sem a presença do advogado. Sobre os direitos do indiciado na fase do inquérito, o STF editou a súmula vinculante 14, muito cobrada em concurso. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Por meio dessa súmula, o STF garantiu a advogados o acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais, que envolvam seus clientes, inclusive os que tramitam sigilo. Observe, entretanto, que a súmula somente se aplica às provas já documentadas, não atingindo demais diligências do inquérito, às quais o advogado não tem direito a ter acesso prévio. Com isso, caso sinta a necessidade, a autoridade policial está autorizada a separar partes do inquérito. Também existe uma fase pré-processual, que antecede os processos administrativos disciplinares, a sindicância. Segundo o STF, na sindicância preparatória para a abertura do processo administrativo, PAD, não é obrigatória a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios somente serão exigidos no curso do processo administrativo, PAD. Ressalta-se
que a razão disso é que a sindicância que precede a abertura do PAD, assim como o inquérito policial, caracteriza-se pela coleta de informações que serão apuradas em fases futuras dentro de um processo. Caso a sindicância, entretanto, não resulte na abertura do PAD, mas se traduz em aplicação de penalidade, advertência, por exemplo, há sim necessidade de obediência ao contraditório e ampla defesa, como requisito de validade da pena aplicada. O STF entende que, nos processos administrativos disciplinares, a ampla defesa contraditória pode ser validamente exercida independentemente do advogado. Dessa forma, em um PAD instaurado para apurar a infração disciplinar praticada pelo servidor, não é obrigatória a presença de advogado. Com base nesse entendimento, o STF editou a súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por um advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Como forma de garantir ampla defesa, é bastante comum que a legislação preveja a existência de recursos administrativos. No entanto, em muitos casos, a presença de recursos exige o depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens. Em outras palavras, para entrar com recurso administrativo, o interessado precisava ofertar certas garantias, o que, em não raras vezes, inviabilizava indiretamente o exercício do direito de recorrer. Para resolver esse problema, a STF editou a súmula vinculante número 21, ou seja, temos 3 súmulas nesse inciso, a 14, a 5 e a 21. Súmulas vinculantes, ou seja, a importância desse inciso contraditório para a defesa. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Dessa forma, será inconstitucional qualquer lei ou ato administrativo que estabeleça a necessidade de depósito ou arrolamento prévio de bens como requisito para admissibilidade de recurso administrativo. Nessa linha, o STF entende que não se pode exigir depósito prévio como condição para se ajuizar junto ao Poder Judiciário a ação para discutir a exigibilidade de crédito tributário. Foi editada, então, a súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário, ou seja, mais uma súmula vinculante. Então, nós temos 4 súmulas vinculantes relacionadas ao inciso 55 sobre o contraditório da defesa. 14, do inquérito policial. Súmula 5, do advogado no processo administrativo disciplinar. Súmula, agora, 21, né, sobre o depósito para rolamento de admissibilidade de recurso administrativo. E a 28, que é a admissibilidade para ação judicial de depósito da exigibilidade do crédito. O que mais? Artigo 145 da Lei 8.112, da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência e suspensão até 30 dias, instauração de processo disciplinar. Está falando aqui uma nota de rodapé sobre a sindicância, que na área administrativa, antes do PAD, você pode fazer uma sindicância. Você pode fazer direto para a PAD ou a sindicância. O que ele explicou para a gente? Se você fizer a sindicância, não precisa respeitar o contraditório. Você vai colhendo as provas, não precisa perguntar para o indiciado ali, do sindicato que está sendo, né, investigado ali, nem no contraditório ele, até porque depois tudo aquilo vai ser convertido no processo administrativo disciplinar. Em alguns órgãos, por exemplo, no que eu trabalhei, em vez de chamar sindicância, a gente chamava de procedimento de verificação preliminar, VPI. Verificação preliminar, acho que era isso. Procedimento PVI, não sei. Procedimento de verificação, PVP, não sei. Procedimento de verificação preliminar. Para não ter que ficar fazendo contraditório, fazia um documento, um processo em que você fazia as verificações que foram chegadas por ouvidoria, denúncia, com uma pessoa só, que era eu, fazia as diligências, o chefe de gabinete que emitia os documentos, assinava, e caso de verificasse realmente indícios de materialidade e autoria, aí fazia, né, eventualmente avançar com uma sindicância ou então direto com o PAD. Tanto a sindicância e o PAD, aí você precisa de mais pessoas. Aí na sindicância precisa aí de um escrevente, então a gente chama de escrivão, né? Precisa de um presidente e mais uma outra pessoa. Em alguns órgãos é assim. Em outros órgãos, não, porque a sindicância também é só mais uma pessoa. Agora, no PAD, não. No PAD, o regulamento é claro, precisa de uma comissão do PAD. Aí a portaria já na edição da portaria, você tem que mandar a cópia da portaria para a pessoa que está sendo, né, que está como citada, tem que citar ela, então tem que seguir todo o procedimento. É ali sim vai ter
o contraditório da defesa, no PAD. Na sindicância, você só vai fazer isso, comunicar a pessoa, pedir para ela se pronunciar na sindicância se houver a penalidade. Se você disser, não, não vou fazer o PAD, daqui direto à sindicância eu vou aplicar a pena. Porque a gente leu ali, segundo a STF, tem que abrir, né, espaço para a pessoa contraditar aquilo, ter ampla defesa dela. O que ele botou na nota de rodapé? 57. Na ADIM 1074, traço 3, a STF considerou inconstitucional o artigo 19 da Lei 8.874, que estabelecia que as ações judiciais, inclusive cautelares, que têm por objeto a discussão de débito com o INSS, serão obrigatoriamente procedidas de depósito de preparatório de valor do mesmo, monetariamente corrigido até a data da efetivação, que se de juros, multa, bônus e encargos. É a súmula vinculante de recurso administrativo, né? A súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Ou seja, nessa época, antes disso, o STF, né, vivia recebendo, né, várias ações da STJ dessa situação. Eu quero discutir um débito de uma contribuição previdenciária. O INSS cobrava que você depositasse esse valor. Se você não pagou, acha que não deve pagar, às vezes nem tem dinheiro para pagar. Para você debater isso, discutir com o INSS administrativo, seguramente você precisa depositar o valor. Precisava, né? Precisava depositar o valor para você começar a discutir o recurso. Então, foi julgado inconstitucional. O que mais que temos aqui? Aqui já é o prova de exercício. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é sobre a questão do interrogatório administrativo e o silêncio, né? Eu acho que já falei em outra aula, que é um julgado recente da STJ, que existe o silêncio seletivo. O fato de você optar como defesa, na sua ampla defesa, de ficar calado, não quer dizer que você tem que ficar calado para tudo. Esse é o entendimento anterior da nossa legislação pátria ou do nosso processo penal pátrio, que se você ficasse calado, você ia ficar calado. Se você falar, tinha que falar para todo mundo. O STJ entende que se você pode ficar calado ou pode optar e falar e o direito ao silêncio é seu, você pode fazer o que a gente chama de o silêncio seletivo. Ou seja, você vai responder só as perguntas do seu advogado no processo penal e as perguntas do juiz, do promotor, do assistente de acusação, você não vai responder, você vai ficar em silêncio. Teve discussão, briga, teve até vídeo na internet de juíza, né, se a juíza, acho que foi do Ceará, Tribunal do Ceará, que não estava, vamos dizer assim, atualizada com a jurisprudência, ela queria forçar o réu ali sentado a falar, ele falou que não ia falar, só ia responder. E aí, ao mesmo tempo que ele falou que só ia responder dos advogados dele, a juíza falou, não, se você não vai responder para mim, também não vai responder dos advogados, ou seja, completamente desatualizada com a jurisprudência do STJ, a audiência, como agora tudo é em vídeo, né? Gravado, foi parar na internet, ela cancelou a audiência, né? Enfim, mas hoje, acho que depois disso, né, várias coisas, eu acho que todos os juízes hoje já estão cientes de que o réu sentou lá no banco, chegou ao momento dele, da oitiva dele, ele pode comunicar ao juiz dizendo que só vai responder as perguntas do advogado dele, vai fazer o silêncio seletivo. Mas o aprofundamento, esse silêncio seletivo dele, na hora da sentença, se o juiz colocar, inclusive estou aumentando a pena, ou entendo, né, minha convicção é de que ele foi o autor, né, do delito, porque não quis responder as perguntas da promotoria, não quis responder as perguntas do juiz. Se você citar isso, você anulou a sentença, porque isso é um direito dele, e além disso, não pode ser usado de forma contrária a ele, de forma prejudicial. O silêncio não pode prejudicar o réu, não pode ser usado de forma de prejudicar o réu. Meu áudio está pelo microfone. Deixa eu ver aqui. Eu tinha botado o microfone. Tá cortando?
Tá ruim? Não, tá perfeito. Não, Só ver professor, aqui. foi eu que perguntei. Tá, mas aí, tá Pode ser ruim? que seja meu celular, né? Eu perguntei porque eu achei um pouco diferente dos Ah, demais dias, entendeu? tá bom. Então, é que o. Não, Como eu que tô no você. celular, pode ser isso. Tá. Tentar melhorar aqui. Mas já tá tudo. Tá no máximo aqui. Um, dois, três. Vamos lá. Bom, e por último, essa questão do inquérito policial, para a gente passar para o próximo inciso, só um aprofundamento, ele já falou aqui, né? Não é obrigado a participar com o advogado, mas se ele quiser, ele pode ser com o advogado. O advogado tem direito de participar da auditiva. Isso não quer dizer que o delegado só pode ouvir né, a pessoa ali com o advogado. Mas se o acusado ali, ou o iniciado, estiver com o advogado tem direito de participar. Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso melhor. Não é obrigado a participação, certo? Ok. Então, o delegado pode fazer a oitiva do réu ali na delegacia normal, não tem nenhum problema. Mas, se o indiciado, a pessoa que está preso em flagrante, dizer, não, eu quero ser ouvido, mas com advogado. O advogado está chegando. Se o delegado ouvir e o preso já comunicou que quer ser ouvido pelo advogado, é um direito dele. Não é preciso, mas se ele optou por exercer esse direito, aquela oitiva sem o advogado é nula. Ele optou por aquilo. Aí existe uma diferença. Aí é pegadinha de prova. Não é obrigado, ok, mas na hora que ele opta, é um direito dele. E se quebrar esse direito dele, aí aquela oitiva é nula, tem que fazer uma nova oitiva. Além disso, na hora das perguntas ali, o advogado pode solicitar ser feito perguntas também por ele. E não faz perguntas direto para o indiciado, ele pede para o delegado. O delegado pode ou não fazer as perguntas solicitadas, né? Pode achar que é só protelatório ali, mas caso ele faça e ache adequado, também pode fazer perguntas. Ou seja, ele não está lá só para acompanhar, ele está lá para defender, para tentar já no inquérito, se for o caso ali policial, já deixar registrado algumas teses de defesa que ele vai usar lá na frente, caso esse inquérito seja usado como informações para o processo penal. Logicamente, o delegado pode negar essas perguntas, né? Pode negar essas perguntas. E também, só para finalizar, passar para o próximo, também no próprio inquérito, o próprio réu, não é réu ainda, né? É indiciado, ou ele está respondendo inquérito, ele pode também ficar em silêncio, logicamente. Ele pode ir no processo e também pode ir no inquérito. É um direito dele, um direito constitucional. Vamos para o próximo inciso. Vamos mais, que elas têm, não, ainda tem muito inciso para mais alguns minutos aqui para discutir por esse exercício. Mais 10 a 15 minutos de inciso. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. O devido processo legal tem como uma de suas consequências a inadmissibilidade das provas ilícitas, que não poderão ser usadas nos processos administrativos e judiciais, segundo o STF. Então vamos lá. É indubitável que a prova ilícita entre nós não se reveste de necessária idoneidade jurídica como meio de formação do convencimento do julgador. A razão pela qual deve ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, em prol do ideal maior de um processo justo, condizente com respeito devido a direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, valor que sobreleva em muito ao que é representado pelo interesse que tem a sociedade em uma eficaz repressão aos delitos. As provas ilícitas, né, consideradas aquelas obtidas com violação do direito material, deverão ser, portanto, expurgadas do processo, senão elas imprestáveis à formação do convencimento do magistrado. Há que se destacar, todavia, que a presença de provas ilícitas não é suficiente para invalidar todo o processo, se nele existirem outras provas lícitas e autônomas, obtidas sem a necessidade dos elementos informativos revelados pela prova ilícita. Uma vez que seja reconhecida a licitude de prova constante dos autos, esta deverá ser imediatamente desentranhada, retirada do processo. As outras provas lícitas, independentes
da obtida ilicitamente serão mantidas são mantidas tendo continuidade do processo. Então, vamos lá. Vejamos os seguintes importantes entendimentos da STF sobre a licitude e ilicitude de provas. A gente conversou, inclusive, lá no inciso 11, de inviolabilidade domiciliar. Várias situações em que você tem ali, em que você, não tendo os cuidados na hora de fazer a entrada no domicílio, quebrando a inviolabilidade domiciliar, essa prova se torna lícita. Chegando ao ponto, dependendo da prova, de invalidar todo o processo, porque a base toda do processo estava justamente na sua entrada no domicílio da pessoa. Então, uma das causas de prova ilícita são essas, né? Inviolabilidade domiciliar. Tem que ter o consentimento do morador. Não teve, não tinha ordem judicial, tudo que você encontrou ali é prova ilícita. Sendo prova ilícita e a base, o fundamento para a condenação da pessoa foi os achados naquela residência, você simplesmente anulou todo o processo. E a pessoa, dependendo do caso, pode ter encontrado 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas de droga. Por incrível que pareça, já aconteceu isso. Toneladas de drogas, toneladas não sei, mas bastantes quilos de droga. O processo todo foi invalidado e a pessoa foi solta, porque a prova era ilícita. Bem impactante, emblemático, mas é isso. A prova ilícita não pode ser usada. Vejamos aqui os entendimentos sobre o que pode e o que não pode nesse âmbito. É ilícita a prova obtida por meio de interceptação telefônica sem autorização judicial. São ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de uma denúncia anônima, sem investigação preliminar, ou seja, foi feita interceptação telefônica a partir de denúncia anônima, mesmo com ordem judicial, então não teve investigação. São ilícitas as provas obtidas mediante gravação de conversa informal do indiciado com policiais, para constituir-se tal prática em interrogatório subreptício, realizado sem as formalidades legais do interrogatório do inquérito policial e sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. Lembrando, isso aqui não é aquela questão minha, eu, réu, eu, indiciado, gravando os policiais. É os policiais gravando informalmente a pessoa que está sendo investigada. Então, eu não posso pegar aquele áudio, é ilícito. Pegar aquele áudio dizendo, inclusive, informalmente ali, estava na viatura, parei a minha viatura, comecei a conversar com ele e se entregou aqui. Isso não vale como interrogatório. Até porque você não falou para ele, olha, eu estou te fazendo essa pergunta aqui informalmente, mas se você quiser, pode ficar em silêncio. Não é um inquérito formal. É indiferente da pessoa indiciada, investigada, do réu, gravar os policiais. Esse é um meio de defesa seu. Agora, você não pode usar essa gravação como meio de acusação dos outros. São ilícitas as provas obtidas mediante confissão durante prisão ilegal. Ora, se a prisão foi ilegal, todas as provas obtidas a partir dela o serão. Ou seja, o que é uma prisão ilegal? Aquela que não segue a lei. Qual é aquela que não segue a lei? Você forjou um flagrante, colocou uma droga na pessoa, aí levou para ali, a pessoa confessou, não, realmente sou traficante. Mas na droga que você colocou ali ilegalmente para tentar forçar ele a fazer uma confissão, nem era dele, então era tudo forjado. Então, uma prisão flagrante forjada é ilegal. Então, uma prisão ilegal não gera prova lícita. Não gerando prova lícita, processo anulado. Aí, o que é lícito? É lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Nessa situação, tem-se a legítima defesa. Essa aqui é invertida da de cima. Na de cima é o policial gravando o investigado, o indiciado ou o réu. Nessa de baixo aqui que a gente acabou de ler, é eu, investigado, indiciado, gravando a pessoa eventualmente querendo cometer algum ato de corrupção, algum ato de extorsão. Aí essa sim, essa é lícita. Mas eu vou usar ela no processo ou no inquérito para me defender. E o juiz tem que levar em consideração porque ela é lícita. É lícita a prova obtida por gravação telefônica feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Ou seja, novamente uma gravação
que eu fiz sem outra pessoa saber, sem outra pessoa saber, se não tiver nenhuma cláusula de sigilo, né, ou de reserva de conversação. Aqui seria não uma investida criminosa, mas por algum motivo no dia a dia do trabalho, por algum motivo a pessoa já está assediando você, você grava isso. Não é uma investida criminosa, mas é uma questão, às vezes, até administrativa, ali, uma assédio moral, essas questões. Mas lembrando que ele tem aqui, ó, ausente cláusula de sigilo ou de reserva de conversação. O que é cláusula de sigilo? Por exemplo, alguns processos onde eu estou trabalhando atualmente, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem cláusulas de sigilo, porque tem informações importantes das empresas ali. Planos estratégicos, valores de receitas reais, de notas fiscais. Então, aquilo ali, uma reunião, eventualmente, que eu faço lá com o escritório de advocacia que está discutindo ali valores efetivamente, né, expendidos, recebidos pelas empresas ali, tem cláusula de sigilo. Por quê? Porque aquilo ali nenhum concorrente pode saber, né? Saber realmente o faturamento da pessoa, qual a estratégia dela de venda de produto, o custo que ela realmente está tendo, a margem. Então, tem todas as questões. Outras cláusulas de sigilo: médico, paciente, psicólogo, paciente, advogado, cliente. Então, tem alguns locais que você vai gravar, você não vai poder usar aquilo, porque já tem cláusula de sigilo com relação àquela pessoa, em relação àqueles fatos. Por fim, é lista a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. O que é gravação ambiental? É colocar uma. Nem aqueles filmes lá, né? Botar lá na lâmpada, colocar lá no abajur, uma escuta ambiental. É diferente de você gravar. Você gravar, você botou aqui um microfone aqui por dentro, deixou o celular ligado. Essa gravação ambiental não está com você, ela está em algum local da sala e você também gravou. Mesmo sentido. Vamos lá. Continuando a explicação do inciso. Muito conhecida na doutrina é a teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of the Poisonous Tree, que se baseia na ideia de que uma árvore envenenada irá produzir frutos envenenados, contaminados. Seguindo essa lógica, uma prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam. É o que a doutrina denomina de ilicitude por derivação. Pode-se dizer também que, nesse caso, haverá comunicabilidade da licitude das provas ilícitas de todas aquelas que dela derivarem. Importante destacar, porém, que a tão só existência de prova reconhecidamente ilícita no processo não basta para que a condenação seja considerada nula, ou seja, a prova ilícita não contamina todo o processo. Nesse sentido, segundo o STJ, não se aplica a teoria da árvore dos frutos envenenados quando a prova considerada como ilícita é independente dos demais elementos de convicção coligidos nos autos, bastantes para fundamentar a condenação. Aí já passou para os exercícios. Aqui ele não explicou, mas existe uma derivação da teoria da árvore dos frutos envenenados, ou da prova ilícita, por derivação, é aquela prova que você acharia de qualquer modo, aquela prova que é independente, ela não se contamina. Mesmo que, por exemplo, essa que você acharia de qualquer modo, apesar dela derivar dali, de alguma forma você chegaria àquela prova. Não foi por causa daquela prova inicialmente legal que você chegou a ela. Foi naquele primeiro momento, mas você chegaria a ela em algum momento. Então, nessa prova, você vai manter. Essa prova você vai manter. Então, seria o caso de, eventualmente, né, a pessoa, né, disser, você fez uma prisão ilegal, né, o fulano de tal falou que foi o outro que participou daquela investida criminosa. A localização, o autor do crime derivou de uma prisão ilegal. Então, a prisão ilegal não gera prova lícita. Só que depois, né, voltando ao local do crime, ou do assassinato, ou do que for, estou inventando aqui aleatoriamente, você encontra filmagens, né, de câmeras. E aí você vai identificar lá realmente quem participou. Ou seja, aquela primeira
né, prisão ilegal, que gerou identificação dos criminosos, que gerou eventualmente a apreensão de alguns objetos do crime, foi derivada de uma prisão ilegal, portanto, elas são provas ilícitas. Só que você chegaria, de qualquer modo, àquela conclusão de quem foi o autor, né, ou eventualmente pegaria os fatos, né, e os objetos daquele crime, porque você voltou lá no local, encontrou câmera, encontrou, né, vídeos, e que identificaria também os autores. Então, nesse caso, você tem como também, que eles chamam de prova em que você chegaria à mesma conclusão. Tem um outro termo que eu não lembro agora do direito penal, mas é bem específico lá. Então, provas autônomas, que são independentes da prova ilícita. Quanto essas, por derivação, mas que você chegaria, né, no mesmo sentido, independente de ter acesso à prova ilícita ou por meio da prova ilícita, também são consideradas ainda no processo. Eu acho que de prova ilícita não temos mais nada. Vamos lá. Mais esse inciso, a gente vai para os exercícios. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Vamos lá. Trata-se do princípio da presunção de inocência, que tem por objeto proteger a liberdade do indivíduo frente ao poder de império do Estado. Somente a partir do trânsito julgado, decisão da qual não cabe mais nenhum recurso de sentença penal condenatória, é que alguém poderá ser considerado culpado. É, afinal, o trânsito julgado da sentença que faz a coisa julgada material. Da presunção de inocência deriva a obrigatoriedade de que o ônus da prova, na prática de um crime, seja sempre do acusador. Assim, não se pode exigir que o acusado produza provas em seu favor. Caberá à acusação provar inequivocadamente a culpabilidade do acusado. A jurisprudência do STF considera que as prisões cautelares, prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão temporária, são compatíveis com o princípio da presunção de inocência. Assim, é plenamente possível, no ordenamento jurídico brasileiro, que alguém seja preso antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Em novembro de 2019, a STF adotou uma importantíssima decisão relacionada ao princípio da presunção de inocência, mudando sua jurisprudência sobre o tema. Nos últimos anos, o STF vinha admitindo que, após uma decisão condenatória em segunda instância, já seria possível a execução provisória da pena. Em outras palavras, após a decisão de segunda instância, acordo penal condenatório, já poderia ser determinada a prisão do condenado, ainda que cabível de recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Foi com base nesse entendimento, inclusive, que foi determinada a prisão do ex-presidente Lula, após decisão condenatória do TRF4, da 4ª Região, antes do trânsito julgado. Mas qual é o entendimento do STF? Ou seja, foi aquele entendimento que ele diz, olha, apesar de estar escrito aqui o que a gente leu, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, tá? Texto aqui, trânsito julgado. Essa sentença não transitou julgado, mas eu posso prender. Então, estou considerando você culpado. Porque quando você punha ou prende após a segunda instância, você já está prendendo a pessoa a chamada prisão-pena. E aí você vai para outras legislações e fala que a prisão-pena só se dá quando no trânsito julgado. Se não é prisão-pena, é prisão preventiva, é prisão temporária, é prisão em flagrante. Então tem que ser uma das 3 prisões. Você não pode condenar, mas no entendimento da STF, não, pode fazer o que eles chamam de execução provisória da pena. Mas aí vem a problemática, que eu só estou questionando não, colocando quais foram os questionamentos da época. Se eu estou fazendo a execução provisória da pena, e ainda não transitou julgado, eu estou punindo a pessoa, ela não está preventivamente, ela não está fazendo nada que dê direito a eu fazer uma prisão preventiva, não está fazendo nada que dê para eu fazer uma prisão temporária, não tem nada que seja flagrante para ela ter uma prisão flagrante, é uma das 3 antes da prisão-pena, ou a temporária, né, ou a preventiva, ou a prisão em flagrante, são 3 prisões. A próxima prisão que existe é a prisão-pena, a execução de uma penalidade em virtude, né, de um crime. Se chegar lá na frente, você for absolvido desse crime, esse período que você ficou preso,
já que você não tinha motivo de estar preso preventivamente, nem temporariamente, nem em flagrante, quem é que vai pagar? Vai ter indenização do Estado em relação a isso? Porque você está preso preventivamente, temporariamente ou em flagrante, tem justificativa legal na lei. Entendeu? Ele está preso preventivamente porque ele está coagindo testemunhas, porque ele está fazendo isso, escondendo provas e tal. Tem as situações. Então, se depois lá na frente você for absolvido, você não tem como cobrar do Estado isso, porque na verdade eu te prendi porque você deu justificativa. No caso da prisão em segunda instância, não tem justificativo, só teve a decisão do colegiado, mas pode ser revertida no STJ e no STF. Aí, lógico, tinha uma questão meio de jurimetria, que a gente chama, estatística. Somente 5%, menos de 5% das decisões que chegam criminais no STJ e no STF são revertidas. 95% dos casos é mantida a decisão do tribunal. E aí? Era essa a discussão. Mas fora que estava escrito no texto constitucional, trânsito em julgado. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Se tem um recurso e você fez o recurso, ainda não transitou em julgado. Enfim, era essa a celeuma que estava colocada. E o STF foi e fez a revisão. Vamos lá. E qual é o novo entendimento? Que é o que a gente vai ler agora. Agora o STF entende que a decisão condenatória em segunda instância já não mais permitirá a execução provisória da pena. Se o indivíduo for condenado em primeira instância, em seguida teve a condenação confirmada pelo tribunal, órgão de natureza colegiada, ainda assim ele não poderá ser preso, pois são possíveis o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Recurso especial para o STJ é aquele recurso em que há divergência, você vai comprovar ou vai justificar que tem divergência no entendimento de tribunais, ou TRFs, ou TJs. Diferença de entendimento, ó, o tribunal decide assim, esse aqui decidiu assim para mim, diferença gritante, ou diferença de interpretação da legislação federal. Existe uma lei federal, um tem interpretação assim, outro tem interpretação assim. Então, o STJ é para uniformizar o entendimento de tribunais, uniformizar o entendimento de lei federal, que são leis nacionais. Um recurso extraordinário para o STF é você alegar para subir esse recurso. Não é assim, não sobe para o STJ e depois para o STF, não. Pode seguir isso, mas pode ir direto para o recurso extraordinário. Você diz, olha, essa decisão aqui contrariou diretamente o texto constitucional. E o guardião da Constituição é o STF. Então, se não tiver demanda constitucional, só o STJ, não vai subir para o STF. Se tiver só demanda constitucional, não tem nada no entendimento federal, você acha que é só constitucional, vai direto para o STF. Ou pode seguir os dois. Você manda para o STJ, mas já alega que também tem questões constitucionais, e caso você perca e não resolva aquilo ali no STJ, ainda vai seguir para o STF. Ou pode mandar para os dois, eles são independentes. Enfim, você tem essa bifurcação aí. Dessa forma, a STF adotou o seguinte entendimento: a execução provisória da sentença condenatória revela-se frontalmente compatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito julgado de sua condenação criminal. A ADC, que é a ação direta de constitucionalidade 43, 44 e 45. Vamos lá. A presunção de inocência também já serviu de fundamento para outra importante jurisprudência, agora relacionada a concursos públicos. Segundo o STF, viola o princípio constitucional da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, a exclusão de candidatos de concurso público que respondem a inquérito à ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Ora, se ainda não houve o trânsito em julgado de sentença penal, o indivíduo não pode ser considerado culpado. Ao excluído do concurso, a administração pública agiu como se ele assim devesse ser considerado, o que viola a presunção de inocência. Acabou. Esse aqui. Veja esse aqui é pouco, esse aqui é pouco, esse aqui é pouco, dá para a gente ler mais alguns. Só fazer um comentário em relação a isso aqui, da presunção de inocência em relação ao concurso público. Teve uma decisão recente agora também, que não sei se vocês sabem, existe uma profissão chamada de segurança. É aquelas pessoas civis que fazem
não sei se é o termo é segurança, deve ser guarda, não sei. Eu acho que é segurança o nome da profissão, profissão de segurança. Eles têm que fazer um curso, né? Até porque esse curso envolve você aprender a manusear armamento, tem que ter, você tem um porte específico para que naquele momento, durante você está fazendo a segurança patrimonial, você fica armado. E tem que ter algumas, eu acho que tem algum cursinho, não sei se é um cursinho, alguma coisa nesse sentido, que você vai na Polícia Federal. Então, aquela pessoa ali que fica fazendo segurança patrimonial armado, de shopping, de prédios, até prédios públicos, né, terceirizados, estão armados ali. O STF, o STJ, desculpa, decidiu agora, recente, o seguinte: a pessoa que está respondendo processo, a pessoa que está respondendo inquérito para esse tipo de profissão, ela pode ser impedida de fazer o curso na Polícia Federal. Ou seja, o fato dela não estar condenada definitivamente não significa que ela já seja uma pessoa que a gente chama de vida pregressa boa. Se ela já tem várias condenações, não, né? Vários inquéritos, vários processos. Inclusive, esse caso específico, esse caso concreto, é uma pessoa que tem um processo de Maria da Penha, né? E aí, por causa desse processo, ela não pode fazer o curso e eventualmente vai perder o emprego, não vai poder se atualizar, fazer renovação do curso que ela tem que fazer, eu acho, na Polícia Federal. Ou seja, que aí qualquer que a gente viu aqui, que você não pode usar para concurso público escolher a pessoa que está respondendo processo ou inquérito. Mas nesse caso, se cair na prova que um vigilante do Conselho Federal de Odontologia foi fazer a renovação do certificado dele, de posse de arma lá, para poder fazer segurança patrimonial. E aí estava respondendo Maria da Penha. E, em virtude disso, foi negado ele fazer atualização. Negado fazer atualização, automaticamente ele não vai poder mais exercer a profissão armado. E automaticamente ele vai ter que demitir ele. Né? Vai ter que demitir ele. Isso é possível, sim. O entendimento foi esse. Que quando fala que você tem que ter bons antecedentes, o fato de você ainda não ser condenado significa que você já não ser condenado, que você está bem. Não. Você já tem uns maus antecedentes ali. E aí, nesse caso específico, o problema foi esse. Né? Mas o entendimento foi esse. Negou, a pessoa não pode fazer o curso. É que era uma questão Maria da Penha. Não estou querendo defender ninguém, não. Mas sabe que Lei Maria da Penha, hoje em dia, assim, se você ameaçar a sua esposa, falar mais bruto ela for na delegacia, vai constar lá Maria da Penha. Você não espancou, não fez nada, mas bebeu. Não estou justificando isso. Estou dizendo que é diferente de um cara que é segurança e foi lá e se envolveu no furto, no roubo. Aí já é mau antecedente, já tem muito de maldade. Diferente de, eventualmente, ocorre, né? Que as situações ali, a pessoa se excedeu, bebeu demais, e aí vai perder o emprego, né? Enfim, de novo, não estou defendendo ninguém que faz esse tipo de atitude, só estou diferenciando que antes, por que eu estou falando isso? Porque antes teve casos em que o STJ já tinha decidido o sentido contrário, baseado nesse inciso, presunção de inocência. A pessoa foi feita com porte de drogas, né, maconha, chegou lá, foi refazer, o STJ não pode refazer. Presunção de inocência. Agora, no caso da Maria da Penha, decidiu no sentido contrário, divergir um pouco. Vamos ler esses incisos aqui, que são pequenas informações. Se tiver alguma coisa complementa, a gente vai para os exercícios. Mas acho que mais 5 minutos a gente acaba esse inciso. Inciso 58. Possivelmente identificado não será submetida à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Tem-se aqui norma constitucional de eficácia contida. Na falta de lei, dispondo sobre os casos de identificação criminal excepcional, esta jamais seria exigível. O que é identificação civil? É a regra, carteira de identidade de motorista e trabalho, que é criminal, a impressão digital no processo datiloscópico e a fotografia.
Aposto que você lembrou daquelas cenas de filmes que o preso é fotografado de frente de perfil pela polícia, né? Assim, a lei pode prever excepcionalmente hipótese de identificação criminal, mesmo quando o indivíduo já foi identificado. A Lei 12.037 de 2009 dispõe sobre os casos de identificação criminal possivelmente identificados. Nesses casos é quando você tem dúvida da identificação civil, que é falsa, aí você vai identificar o cara, senão tem que liberar o cara. Tem um outro caso, lá aí é processo penal, que é a prisão temporária de identificação civil. Ou seja, você tem dúvida em relação, não é nenhuma prisão, mas seria praticamente uma restrição de liberdade momentânea, que não precisa nem de juiz. Você simplesmente e automaticamente revogar. Tem dúvida sobre a identificação da pessoa, você vai, né, ficar com ela na delegacia, onde é que for, até você confirmar a identidade dela. E confirmou, você. Ainda que ela tenha dito que é. Ainda que você confirme que a identidade dela é falsa. Mas confirmou a identidade verdadeira, você libera ela. A não ser que por outro motivo ela tenha que ficar presa. Aí você vai ficar na delegacia. Então, esses são os casos, né, em que você tem a prisão por identificação civil. Tem dúvida, faz a identificação criminal. Não conseguiu fazer a identificação criminal, a pessoa, em tese, fica detida ali até. Ah, vai demorar um dia para chegar o perito, vai demorar 2 dias, você vai ficar preso. Tá previsto isso. Acabou de fazer a identificação, realmente ele estava com identidade falsa. Libera aí, ele vai responder por documento falso, por falsa identificação. Tem dois crimes aí diferentes. Não viu, na verdade, ele era um cara fugitivo e deveria estar com prisão preventiva decretada, mandado de prisão por outro crime, já sentenciado, julgado, manter ele preso. Aí é outra coisa. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Isso aqui é, como você já sabe, em regra, o Ministério Público que provoca o Poder Judiciário nas ações penais públicas, de cujo exercício é titular, com o fim de obter do Estado julgamento de uma pretensão punitiva. Entretanto, em alguns casos, o particular pode exercer essa prerrogativa de maneira excepcional. Trata-se de casos de ação penal privada subsidiária da pública, quando esta não é intentada no prazo legal. Nesse tipo de ação, a titularidade da persecução penal era inicialmente do Ministério Público, diante da omissão deste, ela passou para o particular. Destaque-se, todavia, que não é possível ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público solicitou ao juiz o arquivamento do inquérito, por falta de provas. Isso porque, nesse caso, não se caracteriza inércia do Ministério Público. O que é isso aqui? A gente estuda muito no processo penal isso aqui. O Ministério Público é o detentor da ação penal. Você é o prejudicado. O Ministério Público ficou inerte, não fez nada. Passou-se o tempo. Você está lá, vai lá. Aí, e aí, vai fazer denúncia ou vai fazer denúncia? Passou 6 meses, o Ministério Público não fez a denúncia. Você que foi ofendido tem a prerrogativa de fazer a denúncia. Aí você não faz, a gente não chama denúncia, né? Aí você faz queixa-crime. Quem faz denúncia é o Ministério Público. O advogado seu, ele vai fazer uma queixa-crime no processo. Depois, o próprio Ministério Público pode retomar, tomar de novo como principal nessa ação, mas aí você fez ele se movimentar. O que ele está dizendo aqui? Não há inércia quando o Ministério Público, na verdade, ele entendeu tudo aquilo ali que você trouxe ali, ou o que ocorreu na delegacia, mas ele pegou e falou, arquivar aqui, na verdade não tem como fazer uma denúncia. Então isso não é inércia dele, ele pediu para arquivar, ele entendeu que não é um caso de denúncia. Então ele não ficou inerte. Finalizando, 60. É, 60. A lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. A compreensão desse exercício é bastante simples. A regra é a publicidade dos atos processuais. A exceção é a restrição a essa publicidade, que só poderá ser feita por lei, em duas hipóteses: defesa da intimidade ou interesse social. Ou seja, só pode colocar qualquer processo que você entrar na justiça em são públicos, a não ser que envolva a questão de intimidade e interesse social. A questão de intimidade, sexo, questões sexuais, casamento, divórcio, ninguém precisa saber, é sigiloso. Outras questões também, envolvendo criança, menor, essas coisas, não faz sentido ficar público. O cara vai entrar lá e hoje em dia é tudo pela internet. Você entra lá na internet e vai ficar consultando né,
os andamentos ali, ou até foto, vídeos que estão no processo. Hoje até vídeo é colocado no PJE. Todas as audiências são gravadas. 61 e 66. 61 e 66. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, que é Forças Armadas, eu botei ali, PM, bombeiro, ou outro crime propriamente militar, definidos em lei. Ah, tá. Eu botei ali transgressão militar, Forças Armadas, e aí botei um risco, PM, bombeiro, não. Eu tenho que só verificar essa lei da PM e bombeiro, desculpa, mas não tá. Isso aí também é prova para mim. O que acontece? Foi uma lei editada recentemente, está na Constituição, dizendo o seguinte: salvo nos casos de transgressão militar, o crime propriamente militar definidos em lei, certo? Ele fala o seguinte: vamos entender aqui o que ocorreu com essa lei. Isso aqui é bastante importante porque é recente. E está dizendo o seguinte: a pessoa só vai ser presa em flagrante delito, ou seja, qualquer do povo pode prender você em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, ou seja, um juiz pode mandar você prender e não seja caso de flagrante delito. É a prisão preventiva ou temporária, ou mandado de prisão no caso de uma sentença penal condenatória, já transitada e julgado. A gente já leu ali que no segundo instância não pode. Ok. Só que ele fala assim, salvo, mas tem exceção. Quais são os outros casos que você pode prender também uma pessoa no Brasil? Transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, mas tem que ter uma lei, a norma de eficácia é limitada, precisa definir em lei. Então, tinha a lei, o Estatuto dos Militares, que dizia, a transgressão militar, o cara pode ser preso até 30 dias pelo comandante dele. Ok, normal, está vigente. Só que foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, na atual gestão, no atual governo, que para a polícia militar e para o bombeiro não pode haver a prisão por transgressão militar. Ou seja, uma lei nacional, uma lei federal, modificou o Estatuto dos Militares e disse, olha, militar da Marinha Exército Aeronáutica, se fizer merda, até 30 dias o comandante pode prender ele. Mas no bombeiro, na polícia militar, não pode. Então, parece que estava... Tem que verificar se realmente está suspensa. Entraram no STF sobre essa questão. Porque você sendo policial militar, se você fizesse uma transgressão, desse um soco no... Não, soco aí já é crime, né? Aí entraria crime propriamente militar. 2 militares envolvidos. Mas se fizesse alguma transgressão administrativa em que antes você poderia ser punido 10 dias, 5 dias pelo seu comandante em prisão, para o militar e o PM e bombeiros estaduais não estava mais podendo prender. Ou seja, eu vou botar somente. Mas a alegação que estava era outras questões aí, mas era isso. Por isso que eu botei PM e bombeiro não. Tem que verificar essa lei depois. Ninguém será levado à prisão, mas a lei está, se não tiver revogada ou não tiver suspensa por alguma ação do STF, é esse entendimento. Transgressão militar. Militar da Marinha Nacional pode ser preso até 30 dias pelo próprio comandante. PM e bombeiro, por causa dessa lei, o comandante não pode mais prender por transgressão disciplinar. Mas não pode prender de jeito nenhum, só se for por crime. Crime propriamente militar. Aí é um outro nível, não é na transgressão disciplinar. O que são transgressões disciplinares? O cara faltou no serviço. Né? Foi escalado para o serviço, era para estar lá de plantão, você, tipo, desculpa o tempo que eu vou lá, encaixaçou, dormiu, passou do horário, não vou falar nada, amanhã eu vou me apresentar no quartel, faltei serviço. Normalmente chegava lá, vai pegar 5 dias de prisão. Baléu do próprio quartel, vai lá e fica preso. Não pode mais isso, segundo essa lei. Isso é uma transgressão disciplinar, não é um crime faltar o serviço. A não ser que você teria que ver uma outra situação que seria crime, aí você seria preso em flagrante e comunicado o juiz militar e o Ministério Público Militar. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. O direito à liberdade é uma regra prevista na Constituição, que somente em situações excepcionais e taxativas pode ser violado. O inciso 66, não, desculpa, aqui é 61. Aqui é 66, aqui é 61. No artigo 5 da Constituição traz hipótese em que é possível a prisão. Em flagrante delito, nesse caso, não haverá necessidade de ordem judicial nos termos do Código de Processo Penal,
qualquer do povo poderá e as autoridades policiais deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Em caso de transgressão militar, o crime propriamente militar definido em lei, nesse caso também é dispensado a ordem judicial e por ordem do juiz, escrita e fundamentada. Né? A decisão judicial é necessária para a decretação de prisão cautelar ou para a denegação de liberdade provisória. A prisão por tudo, o que já comentamos, tem natureza excepcional. Nesse sentido, o inciso 66 dispõe que se a lei admitir a liberdade provisória, com confiança, ninguém será levado à prisão nela mantida. Isso porque o direito à liberdade é um dos direitos humanos mais básicos. Então, caso em que é possível a prisão, flagrante delito, qualquer um do povo e a polícia, né, a autoridade policial, deve prender a pessoa. Transgressão militar, e crime propriamente militar. Transgressão militar tem essa questão da lei agora, por ordem de juiz escrito e fundamentado. Então, acabou. Amanhã a gente continua. Oi. São quantos incisos mesmo? São 78? Deixa eu pegar aqui. São 70 e... Calma aí, olha aqui. Já está 66, estamos no final. Calma aí. 70, calma. Chegando lá no final. Chegando. São 78. 79. São 79 incisos. Então ele está em 66, estão faltando uns 10 aí. Na próxima aula. A aula te acaba completamente. A gente acabando isso, vocês vão entender o que a gente fez. A gente acabou de praticamente burilar aquilo que mais cai, vamos dizer aí, principalmente como o edital do CFO são poucos assuntos, é como se você tivesse, nós estivéssemos estudando aquilo que vai cair 60%, 70% no concurso. Ah, mas tem poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, direitos fundamentais. Não estou falando só para o CFO, estou falando para a estrutura, Ministério Público, Defensoria. Você não vai ter uma prova, se você chegar lá, você sabendo isso, você não vai, pelo menos, matar umas 3 ou 4 questões. Né? Que é o dia a dia, o cara vai cobrar o dia a dia. Enfim, vamos lá. Vou resolver umas 5 questões ou 7 aqui para a gente partir. Deixa eu ver aqui. Oi. Está fazendo muito barulho? Estou dentro do ônibus. Está muito barulho? Um pouquinho. Ok. Ok, só um pouquinho, mas... Também. Deixa eu procurar aqui. Amiga, eu estou só procurando aqui algumas questões. Vamos começar pelo que a gente viu hoje. A gente começou hoje a aula com contraditório e ampla defesa. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela. Calma aí. Estão vendo a tela aí? Eu compartilhei certo isso? Vamos lá agora. Deu certo? Deu certo? Para mim, está abrindo ainda. Acho que é a internet. Vamos ver. Tá ok. Abriu para você, Luiz? Vamos lá. Para mim tá aparecendo aqui normal. Pode ir, então, professor. São 37. Você já respondeu também, né? Questão 37. Vamos lá.
Vou aqui ter que espirrar. O direito ao contraditório e a ampla defesa são assegurados aos litigantes e aos acusados em geral, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar definido em lei? Não, né? Errado. Na verdade, os litigantes, inclusive administrativamente, são permitidos. Tudo errado. Então, direito ao contraditório para a defesa são assegurados aos litigantes e acusados em geral, salvo no transgressão disciplinar, não. Inclusive, um dos principais motivos, hoje, na Constituição Federal, diz o seguinte: em caso de prisão militar por transgressão disciplinar, não cabe habeas corpus. É um artigo da Constituição, dizendo que não cabe habeas corpus. Só que existe um abrandamento disso, dizendo o seguinte: exceto quando não é respeitado o contraditório para a defesa. Uma ilegalidade. Ou seja, o teu comandante ele pode te prender por uma transgressão disciplinar? Pode. Mas ele tem que te levar numa audiência, dar o direito de você falar e depois decidir realmente se uma transgressão disciplinar sua ou não. Não pode ter uma punição de transgressão disciplinar sem ouvir o militar. Ou seja, sem dar o direito contraditório para a defesa. Então, os principais motivos que ocorrem aí de habeas corpus militar, mas eles vão ali no artigo da Constituição que é proibido habeas corpus para... Quer ver? Eu vou pegar aqui o termo, qual o artigo, aliás. Habeas corpus. Vamos lá. Às vezes, assim, eu acho que a justiça permite, tem uma aqui, ó. que permite que ele entre. Vamos lá. Não, é porque, na verdade, é o contraditório para dizer. Fala o seguinte, ó, artigo 142 da Constituição Federal, fala o seguinte, parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. E depois de estar escrito literalmente, não cabe habeas corpus, ok. Só que aí, de novo, não existe nada absoluto, né, na Constituição. Não cabe habeas corpus penal disciplinar. Mas se a punição disciplinar foi ilegal, mas ilegal ou inconstitucional? Ilegal em que sentido? Não seguiu o procedimento que está previsto em lei, porque, lembrando que a prisão disciplinar ela tem que estar nos termos da lei, está na própria Constituição desse direito ao militar. Além disso, a prisão também pode desrespeitar o quê? O contraditório ampla defesa, que é previsto tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos. Uma prisão disciplinar, ela na transgressão disciplinar, ela é uma prisão administrativa, então tem que ter um processo administrativo. E aí, no processo administrativo, cabe contraditório para a defesa. Então, a alegação para, vamos dizer assim, deferir um habeas corpus, mesmo estando literal aqui na Constituição Federal, no artigo 142, parágrafo 2º, é essa. Ok, não cabe habeas corpus, se você seguiu todo o procedimento. Está previsto na lei, a transgressão disciplinar, e no processo administrativo. Cada força, eu estou falando das Forças Armadas, né? Cada força tem o seu próprio código, o seu próprio regulamento, que a gente chama, um decreto. Por exemplo, na Marinha tem um regulamento disciplinar da Marinha. Vocês têm um regulamento disciplinar que diz como é que tem que ser a parte, como é que tem que ser a audiência com o comandante. Então, se você descumprir isso, o advogado consegue soltar você, porque tem que ter um regulamento. Existe esse regulamento. É o RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha. Bom, então tá errado isso aqui. Salvo nas transgressões disciplinares, vamos ler o comentário aqui. Aqui, o direito ao contraditório para a defesa são assegurados aos litigantes e acusados gerais. Salvo nas punições disciplinares? Botou não, errado. Diz que o contraditório para a defesa é direito assegurado a todos, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime militar, quando houver hipótese em que pode ocorrer prisão sem ordem judiciária e não ausência de ampla defesa. Assim, ó, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados. Acusados em geral, não tem restrição para ninguém, ao contraditório e ampla defesa, com os meios de recurso inerentes. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária, salvo aquele dos militares, salvo em transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Aí a Constituição, aí é bom que ele botou aqui, os militares poderão
Mesmo impetrar habeas corpus no caso de punições disciplinares, apesar da vedação do artigo 142, parágrafo 2º, sim, ó, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares. Isso porque o não caminho do habeas corpus valerá para o mérito da punição disciplinar e não para os pressupostos de sua legalidade, contra os quais poderá ser interposto o remédio heróico, e no bojo do qual poderá ser aferida a ocorrência de 4 pressupostos de legalidade dessas transgressões: a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente. Então, recurso extraordinário, matéria criminal, punição disciplinar militar. Não há que se falar em violação do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Se a concessão do habeas corpus impetrado contra a punição disciplinar militar, vota-se tão somente para o pressuposto de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos da medida punitiva militar, invadindo o seu mérito. A punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos de legalidade, quais sejam a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente, tomando, portanto, incabível a apreciação do habeas corpus, recurso conhecido e provido. O que ele está botando aqui? Cabe habeas corpus? Cabe. No caso, como eu falei, houve uma certa inconstitucionalidade, houve uma certa ilegalidade. Ilegalidade no sentido de não cumprir o que está previsto nos termos da lei, no regulamento disciplinar, ou diretamente da Constituição, não houve contraditório para a defesa. Mas eu estou liberando o militar, não quer dizer que ele está liberado da pena dele. Não, então vai lá, refaz o processo. Ouve ele, tem testemunha dessa prisão disciplinar? Tem, então chama, o comandante vai ouvir a testemunha, segue igual um processozinho. O juiz não vai determinar que não, e não pode ser punido. Até porque não vai entrar no mérito da punição. O cara faltou o serviço? Não quer nem saber. Se ele faltou o serviço, depois você vai punir ele. Mas tem que punir ele dentro da... Como é que o pessoal vai estar acostumado a falar? Dentro das 4 linhas, né? Dentro das regras do jogo. Não pune ele, assim, arbitrariamente. Ouve ele, ainda que houve, às vezes, essas punições, não falando, mas principalmente administrativo disciplinar, esses procedimentos é mera formalidade. Às vezes o comandante já está na cabeça qual a punição que ele vai te dar. Ele só cumpre ali o ritual para não cair nisso aí, né? Não ser depois revogado a sua prisão, você ser solto. Vamos lá. Deixa eu ver mais um. Essa é qual? Questão 37. Vamos lá, tem uma questão 198. Espera aqui. Opa. Vamos lá. Quadrix, advogado, eu não tenho falado de concurso, mas vamos lá. Conselho Regional de Medicina, aqui do Distrito Federal. O direito ao contraditório, que alcança o processo administrativo, possui, em sua essência, a bilateralidade de instância ou de audiência, considerando-se como plenamente assegurado quando garantido a uma parte conhecer e contrariar as razões da parte adversa. É porque a gente tentar relembrar aqui para você bater essa questão. O contraditório e a ampla defesa está falando assim só do contraditório. O contraditório ele se perfaz não só na possibilidade de você vir ao processo e contradizer, contraditório, contradizer a outra parte. Igual você disse isso, eu estou dizendo isso. Não é mais do que isso. Contraditório efetivo é o juiz, né, o julgador, ele tem que apreciar a sua contradição. Não é, de novo, que nem a punição militar. Não é só fazer o procedimento pro forma, só o teatro. A pessoa parte me colocou isso e eu não analisei. De novo, vou trazer a questão que nós temos agora mais premente aí, que é a anulação do júri lá de Santa Maria, do caso da Batkiss. Você tem que analisar a defesa da outra parte. Como? Não, o julgamento da Boate Kiss, que
você tem que dar à parte que está defendendo o mesmo, vamos dizer assim, a mesma preponderância, na verdade que a gente chama de paridade de armas. Você tem que dar a mesmo peso para aquilo que está sendo falado pela parte. Porque o que está sendo questionado, que está sendo falado, é que houve muita pressão popular, muita pressão da imprensa. Entendeu? E, e da hora que você também tudo tem que colocar no papel, tem que mostrar, olha, o Luiz e o William estão litigando. O Luiz falou isso, ok. Ó, o Luiz, na hora que eu estou decidindo, ó, tendo visto que o Luiz falou, tá, não sei o que, decido. Não, peraí, o que o William falou? Ó, tendo visto que o Luiz falou, da. Aí o William falou isso, aquilo, outro. Eu estou dando o mesmo valor para as duas partes no processo. Eu estou escrevendo isso, estou botando. Eu analisei, eu li o que você falou, eu li o que o outro falou, mas baseado nisso eu decido. A razão cabe ao Luiz. Entendeu a diferença? Não é só dar a parte. Você tem que apreciar, levar em consideração. Tem que ser substancial, não é só formal, contraditório. Senão você só está trazendo papel ali, o juiz já não tem. Lógico. Tem. Vamos ler aqui. Mas entendeu qual a razão dessa questão aqui? Ó? Ele bota assim: considerando-se plenamente assegurado quando garantido a uma parte conhecer e contrariar. Não. Não é só comparecer e contrariar. Quem está avaliando aquele contraditório avaliar efetivamente. Entendeu? Não é só pro forma. Vamos ver o que é a justificativa que ele coloca aqui. Vamos lá. É verdade que o direito contraditório alcança o processo administrativo, considerando como plenamente segurado quando garantido a uma parte conhecer contra a razão da parte adversa. Contudo, não é da sua essência a bilateralidade de instância, pois aqui o examinador tentou confundir com o princípio do grau de jurisdição, que garante a reanálise do processo administrativo judicial por uma instância superior. Vejamos. Ao litigante no processo administrativo, ao processo judicial administrativo, as autoridades gerais são asseguradas contraditório e de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ele justificou o erro por essa questão aqui, mas também está errado em relação a isso. Né? Em sua essência, a bilateralidade, né, de instância e o de audiência. Ok, mas mais do que isso, não é só assegurar e garantir uma parte conhecer e contrariar. Você também tem que ter a efetividade disso. Só lembrar disso, isso é julgado do STF, entendimento que se o juiz não avaliou aquilo que foi colocado pela parte contrária, ele não teve o contraditório. Tem que colocar no papel. É meio estranho isso, né? Mas tem que colocar no papel. Tem que escrever, tem que dizer, ó, eu analisei, eu li. Não analisei só a acusação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, 216, mais um aqui. 216. Os direitos constitucionais de contraditório. Direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa não são assegurados durante o processo administrativo, sendo de observância obrigatória nos processos judiciais? Não, né? É tanto no processo administrativo quanto no judicial. Entendeu aqui o que ele quis induzir? Que é só no processo judicial que tem o contraditório. O contraditório tem que ter no PAD, no processo administrativo disciplinar. Entendeu? Errado. 216. Ver se tem mais algum. O contraditório já foi. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se pegar de um outro assunto.
Provas e vistas eu não encontrei nada, não. Também vou procurar agora aqui. Tá. Presunção de inocência aqui. 49. Vamos lá, 49. O homem assistente administrativo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá. Todo homem é tido como culpado até o momento que seja declarado inocente? Errado. Todo mundo é considerado, na verdade, inocente até que seja culpado. Inverteu. Ninguém será condenado até o trânsito julgado, né? Ou seja, ninguém será considerado culpado. Sim, o princípio é invertido aí, é da inocência. Ninguém vai ser considerado como culpado. Deixa eu ver aqui. Ninguém será considerado culpado. Não, ninguém vai ser considerado inocente até que seja culpado. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma aí. Calma aí. Não encontrei mais nada. Depois, quando a gente acabar todo esse caderno que eu criei é só do artigo 5º. Então, o que a gente vai fazer? Depois que a gente acabar aqui as aulas, né, que está ali na reta final ali do teoria, a gente passa um tempo resolvendo todas as questões que faltam. Que tem que estar ali. Na verdade, a gente não está encontrando agora, mas todas as questões têm que estar ali. Deixa eu só ver como é que está esse caderno aqui. São 320 questões. A gente só respondeu 64, então tem aí 280, né? Está faltando responder. Então tem que estar os assuntos todos ali. Depois a gente verifica o que está faltando. Código de Direito e Garantias Fundamentais? Código de Direito e Garantias Fundamentais, que eu tinha colocado esse caderno. Então está faltando muita coisa aí ser respondida, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.